Essa é uma outra discussão que não leva a nada. Por quê? As decisões do governo americano são restritas ao povo americano. As do brasileiro, idem. Não tem o menor sentido uma lei de um país valer automaticamente no outro país. Para que então existir um parlamento? Nós temos aqui o Congresso Nacional. As nossas leis, leis para serem cumpridas por brasileiros ou por estrangeiros que aqui residam ou passem, o parlamento brasileiro é que faz as nossas leis. As nossas leis não têm validade no território americano, não, norte-americano, absolutamente. Porque lá eles têm as suas próprias leis. Cada país tem a sua legislação. Há uma legislação universal. Esta é outra coisa. A lei normal de exigência para todos os nacionais são feitas pelos seus respectivos países. Lei em um dos Estados Unidos será imposta aqui no Brasil. E nenhuma lei do Brasil, óbvio, será imposta nos Estados Unidos. O governo americano, nenhum tribunal brasileiro vai poder anular uma lei americana e vice-versa. Para o Brasil cumprir uma lei de uma outra nação, de um outro país, é preciso que as Cortes Superiores da Justiça brasileira reconheçam essas legislações externas. Enquanto não, prevalece a nossa legislação. Nenhum brasileiro aqui residente pode ser condenado por um crime que o americano decidiu que lá é crime. Aqui não. E nenhuma decisão contra um brasileiro pode ser tomada lá nos Estados Unidos. Pode ser tomada se ele morar lá, se ele tiver vivência lá. Aí é outra coisa. O norte-americano que morar no Brasil está sujeito à lei brasileira. Assim também é o brasileiro que morar nos Estados Unidos está sujeito à legislação americana. E nada mais. Seria muito interessante um brasileiro aqui ser condenado por uma lei americana que não existe aqui no Brasil. Por quê? Não. O brasileiro só será condenado por uma lei brasileira. Ele pode até cumprir uma pena estabelecida em um outro país. Nós temos aí o exemplo do Robinho, o grande jogador nacional que está cumprindo uma pena por uma condenação na Itália. Isso é outra coisa. Agora, dizer, o governo americano aplicou uma sanção contra o brasileiro fulano de tal e nós temos que cumprir isso aqui? Absolutamente não. O brasileiro que for sancionado pelo governo americano será punido no território americano. O Tribunal de Contas do Estado do Ceará faz hoje uma sessão especial nesta manhã, a partir das 10 horas, para apreciar o relatório do conselheiro Ernesto Saboia sobre as contas de governo de responsabilidade do governador Eumano de Freitas, referentes ao exercício passado, o exercício de 2024. O parecer sobre as contas do governo
é feita para cumprir um dispositivo constitucional, antes que a Assembleia Legislativa, a quem cabe realmente julgá-las, decida sobre sua aprovação ou não. Diferentemente das contas dos prefeitos, quando as câmaras municipais têm os julgamentos das contas dos prefeitos condicionada a um parecer do Tribunal de Contas do Estado, a Assembleia Legislativa cearense não está sujeita a nenhum condicionamento sobre o seu julgamento em relação às contas do governo do Estado. O parecer do Tribunal de Contas pode recomendar a aprovação das contas e a Assembleia entender que deve reprová-las, deve rejeitá-las. E rejeita. E está rejeitada. Porque a decisão dela, que é uma decisão política, não está condicionada ao parecer do Tribunal de Contas. Mas o Tribunal de Contas emite esse parecer, que é um parecer técnico, dizendo que, tecnicamente, as contas estão regulares. O governo aplicou o que devia, o mínimo que devia na educação, na saúde, na segurança pública, enfim. As contas do governo foram efetivadas de acordo com o orçamento que havia sido aprovado para aquele ano. Em todas as discussões sobre os pareceres das contas de governo, os conselheiros emitem opiniões diversas, divergentes até, porque uns pensam de uma maneira e outros de outra maneira. Mas é a maioria que decide pela aprovação ou não do relatório, que pode recomendar também a desaprovação das contas e a Assembleia aprová-las. Pode apontar algumas restrições, como tem sido feita anualmente, porque o governo deixou de cumprir um determinado orçamento, assim, assado por diante. Bom, esse julgamento do parecer sobre as contas do governo chama muito a atenção de alguns segmentos da política, notadamente o segmento de oposição. E por isso, um grupo de deputados da oposição tinha se articulado para ir participar da sessão desta manhã no Tribunal de Contas do Estado. Mas um evento político maior de interesse da oposição, que ocorre esta tarde em Brasília, que é a oficialização da federação partidária entre o União Brasil e o PP, que interessa muito às oposições. Alguns deputados preferiram ir a Brasília e, consequentemente, não vão participar da sessão do Tribunal de Contas do Estado. De certa forma, como o assunto é muito importante, nós aqui da TV da Transparência vamos transmitir essa sessão especial do Tribunal de Contas do Estado, como já fizemos no ano passado, dando oportunidade ao que aqui os nossos internautas possam conhecer o pensamento dos conselheiros do Tribunal de Contas do Estado sobre os gastos efetivados pelo governo cearense no ano de 2024. A TV da Transparência vai transmitir, a partir das 10 horas,
essa sessão solene lá do Tribunal de Contas do Estado. Voltando à solenidade de Brasília, que será no meio da tarde, da oficialização da Federação Partidária União Brasil PP. Essa federação vai se tornar o maior partido, porque formada a federação, que terá duração de 4 anos no mínimo, ela oficializada agora, no fim de agosto de 2026, vai prevalecer até o fim de agosto de 2030. Portanto, a federação já funciona nas eleições estaduais deste ano, em todos os estados brasileiros. A partir dessa federação, não vão desaparecer os partidos União Brasil e PP, não. Isoladamente, eles continuam existindo para cuidar da administração dos seus próprios interesses. Mas, como agremiação, só existirá uma, a Federação União PP. Essa federação funciona no Congresso Nacional e em todas as instâncias partidárias, guardando respeito à individualidade de cada uma das siglas, que não terão essa individualidade, não terão força alguma na formatação da campanha eleitoral do próximo ano, porque aí sim caberá todos os procedimentos caberão à federação. Essa federação, repito, que formará o maior partido no Congresso Nacional, ela começa com 104 deputados federais, sendo 54 deputados federais do União Brasil e 50 deputados federais do PP. São 14 senadores, 7 de cada partido, 6 governadores de estado, sendo 4 do União Brasil e 2 do PP, além de 1.328 prefeitos, sendo 583 prefeitos eleitos em 2024 pelo União Brasil e 745 prefeitos eleitos em 2024 pelo PP. A federação no estado do Ceará será comandada pelo capitão Wagner, hoje presidente estadual do União Brasil. Por que ele será o presidente da federação no Ceará? Porque o entendimento inicial dos líderes da federação era de que em cada estado o partido que tivesse o maior número de deputados federais ficaria com o comando da federação. E aqui, o União Brasil tem o maior número de deputados federais. O PP só tem apenas um deputado federal. O primeiro evento do União ou da Federação União PP no Ceará será marcado para o início do mês de setembro, nos próximos dias então, para oficializar a filiação partidária do ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio. Ele filia-se ao União Brasil, guardando-se a individualidade dos partidos. Quem se filiar a partir de agora
A federação, União Brasil PP, escolhe o seu partido. Ou filia-se ao PP ou filia-se ao União Brasil. No final, será mais um filiado da federação. Esse evento, para marcar a filiação de Roberto Cláudio, deverá ser definido ainda no decorrer desta semana, na volta ao Ceará das principais lideranças dessa federação. Dizendo isso, e também que a federação, como está formatada, ela terá, nas eleições de 2026, o maior tempo de propaganda eleitoral no rádio e na televisão. Será nos últimos anos, das últimas eleições, a primeira vez que a oposição terá mais tempo de propaganda eleitoral no rádio e na televisão do que o candidato do governo. Isso se dá exatamente pelo número de deputados federais, que nós já apontamos aqui. A federação começa com mais de 100 deputados federais. Dizendo isso, nós nos despedimos agora do primeiro bloco de notícias desta manhã.